Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, 21 horas, horário de Brasília. Hoje temos o fechamento do candle, da vela semanal, fechamento que será extremamente importante e pode abrir oportunidades para a gente lucrar bastante. Eu separei diversos ativos que podem trazer oportunidades de ouro já nesta semana. Fica até o final do vídeo que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes de te falar sobre Bitcoin, Ethereum e essa dezena de ativos, eu já peço para você, deixa aqui nos comentários aquele ativo que você quer que eu analise, aquele ativo que você deseja de fato aproveitar uma alta muito forte. Mas que você ainda não entrou, ainda não comprou, ou que comprou e quer saber até onde ele pode ir. Deixa aqui embaixo o ativo que você está de olho, para que a gente possa analisar, para que a gente possa identificar se existe uma oportunidade ou não. A gente tem trazido muitos ativos e muita gente está lucrando. E você está lucrando? Se você não lucrou ainda, deixa aqui nos comentários, porque a gente vai atrás de oportunidade de verdade. Eu vou sempre trazer análises do zero e te mostrar tudinho aqui. Hoje tem muita análise, então fica até o final. Não sai do vídeo e já começa deixando aquele like. Eu sempre gosto de começar com o Bitcoin. Por que eu começo com o Bitcoin? Porque ele é o farol, é ele que nos indica, é ele que movimenta o mercado como um todo. Subindo o Bitcoin, altcoins sobem. Bitcoin derretendo, altcoins podem cair muito forte. Lembre-se, correção é oportunidade claríssima. Claríssima. Só que o Bitcoin está muito forte. Ontem a gente teve alta, hoje é um dia importante. A gente fecha a semana, mais uma vez, 21 horas horário de Brasília. E a gente pode acabar vendo, sim, uma continuidade de alta. A gente teve uma correção muito branda, mas a gente tem confirmação de rompimento de áreas muito importantes, que abre caminho para a gente atingir o topo histórico. Contanto que a gente tem o rompimento da área de 52.300 inicialmente e que a gente feche acima dos 53. Fechando acima dessas áreas, a gente tem alvos primários em 55, 56 mil. É uma área de liquidez. O mercado gosta de capturar liquidez e tem muita liquidez nessa área. Então, um alvo primário é sim 55, 56. Mas para que isso aconteça, a gente precisa romper esta área de resistência. A gente está trabalhando aqui num following wedge, um padrãozinho aqui que pode confirmar uma bandeira de alta. Já que a gente tem uma tendência de baixa que vai afunilando dentro de uma tendência clara de alta. Se a gente tiver um rompimento confirmado aqui, a gente tem caminho aberto para mais valorizações, com certeza. Só que se a gente não tiver esta confirmação, e enquanto a gente não tiver esse rompimento, a maior probabilidade é de correção sim. E estas correções abrem oportunidades. Está vendo como eu vou falar? E estou falando já de oportunidade, a palavra oportunidade, porque é momento de aproveitar estas oportunidades. Então a gente tem um potencial movimento de correção, enquanto a gente não romper, a maior probabilidade vai ser essa. Se o mercado corrigir, ele vai formar uma base de preço na semana, que está esticado. Ainda tem espaço para subir? Obviamente. Mas está esticado e pode ser que a gente tenha sim uma correção. Portanto, esteja preparado para uma eventual correção. Quem estiver preparado vai sim comprar barato. Essa correção, na minha humilde opinião, pode formar essa base de preço semanal que vai acontecer no RSI de 4 horas em sobrevenda. Então, quando o RSI de 4 horas bater em sobrevenda, eu vejo mega oportunidade, meu alerta está aqui e eu vou às compras. Já detalhei isso nos últimos vídeos. Só que eu vou comprar o quê? Eu vou comprar altcoin. Pelo simples fato do movimento da dominância do Bitcoin estar indicando baixa, o que leva altcoins a ficarem mais fortes, e a gente tem o Total 3
com mega potencial de valorização. Não é à toa que a gente já está vendo ativos se valorizarem. E tem ativos subindo 100, 200, 300%, enquanto o Total 3, que é esse market cap das altcoins, nem explodiu. E a gente está preparando aqui uma pernada para cima. Então é por isso que eu venho me posicionando, venho comprando ativos de setores específicos, altcoins, sem esquecer do Ethereum. O Ethereum é um ativo extremamente importante. Por quê? Porque ele também dita o movimento das altcoins. Ethereum é a maior altcoin e o impacto que Ethereum tem no mercado de altcoins como um todo é muito grande. O que a gente está vendo em Ethereum? A gente está vendo algo que eu gritei muito nos últimos meses. Ethereum, depois que romper essa área, vai fazer a acumulação e pode alcançar os 3.500 dólares. A gente está neste caminho, neste cenário. E este cenário vai levar as altcoins a grandes valorizações. Eu passo muitos insights como este. Eu falei aqui, neste ponto, que Ethereum poderia sim alcançar os 3.500. E eu grito muito no YouTube, muitas vezes eu falo no YouTube repetidamente, mas eu deixo muito claro, antes inclusive do YouTube, aqui neste grupo. É um grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo, ele é totalmente gratuito. É um grupo em que eu passo dicas, trades, análises, insights e muito mais para você lucrar de verdade. Informação de qualidade em primeira mão faz toda a diferença, por isso te convido a participar deste grupo. Eu tenho nada menos do que 70 altcoins. Eu comprei, já investi em 70 altcoins e eu estou aumentando a minha exposição. É claro que muita gente pode achar muitos ativos, mas tem uma estratégia específica por trás. Existe uma base. Tudo que eu faço tem uma base. Uma base matemática, uma base estratégica, uma base na análise gráfica. E eu detalho cada um desses ativos que eu estou investindo, e eu também trago aqui muitos deles, mas para você que quer ter acesso a esses ativos, quer ter acesso aos meus trades, quer ter acesso de fato ao momento de compra, quando eu estou comprando, quando eu estou vendendo, quando eu estou acumulando, quando eu estou aumentando a exposição, quando eu estou rebalanceando a minha carteira, quer saber que estratégia eu estou utilizando, por que eu estou comprando aquele determinado ativo? É uma estratégia de trade? É um fundo ascendente? É o quê? Você quer ter acesso a 100% do que eu faço? Além de contar com aulas de gestão de risco, psicologia de trade, hedge, aulas de plano de trade bull market, plano de trade pré-halving, plano de trade semanal, plano de ação para o pós-halving. Com suporte 1 para 1 comigo, você tem isso tudo? Aonde? No grupo Premium e grupo do Desafio. São 2 grupos fechados que você pode ter acesso por pouco mais de R$1 por dia, menos de R$34 no mês. E para adquirir, você clica aqui no grupo geral e na última mensagem você vai no @oficialluanfx e um chat com o nosso time será aberto. Quando você clicar nesse clique, considere investir no seu conhecimento. Então entra no grupo geral, link na descrição, clica posteriormente no @oficialluanfx e um chat será aberto. Mas vamos parar de falar de blá 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 e vamos falar de round bottom, vamos falar de oportunidade, vamos falar de ativos que você pediu. Porque nem todo mundo tem tempo para ficar me escutando aqui no blá blá blá. Portanto, não vamos assassinar o português, portanto, a gente vai direto às oportunidades. Para mim está muito claro que o Ethereum tem caminho livre para os 3.500 e não compre este momento, não compre Ethereum aqui. Quer comprar Ethereum? Você aguarda uma eventual correção no Bitcoin, se ela acontecer nesta área,
E aí você vai avaliar qual vai ser o movimento de correção em Ethereum. E aí sim você pode talvez aproveitar uma valorização para estas áreas. Você não comprou aqui, quando eu estava falando? Você não acompanhava o Telegram, não me conhecia? Bom, não tem problema. Ou você me viu e não quis comprar? Também não tem problema. Só que você perdeu uma oportunidade. Você perdeu essa oportunidade. Só que uma oportunidade perdida não é o fim do mundo, porque a gente tem N outras oportunidades. Outra oportunidade perdida, RNDR. Falei aqui de RNDR, aqui. Filecoin, olha só, não é para comprar topo, aguarda o fechamento. Aguarda o fechamento. Isso aqui é oportunidade? Se a gente tiver o fechamento nesta área, e faltam poucas horas, posteriormente tiver uma correção, fundo ascendente. Eu gosto de lembrar de oportunidades, alertar quanto a oportunidades. É sempre importante que você entenda, eu não estou indicando compra nem venda em nenhum dos meus vídeos. Eu estou apenas mostrando aquilo que eu faço e o que eu vou fazer com base na análise gráfica e trazendo alguns alertas em padrões que se repetem. Um deles, DYDX. Eu falei ontem, se ele romper a casa de 3,60, é uma belíssima de uma oportunidade, ele abre caminho para mais valorizações. Mas fica de olho, vale o alerta. Ele pode fazer o mesmo movimento de Jasmine, não esqueça disso. Zilliqa segue sendo para mim uma bela de uma oportunidade. Lina também. Seller Network também. Anqr também, veja que é o mesmo padrão. Eu não vou analisar de novo porque eu analisei ontem, só estou atualizando quanto aos alertas. Algo, mesma coisa. Teta, mesma coisa. Opa, Teta tá quase. É a oportunidade que a gente trouxe nos últimos dias. Relembrando, Teta, Algo, Anqr, Seller Network, Lina, Zilliqa, DYDX e Filecoin, alguns dos ativos que eu vejo sim potencial. A gente vai voltar a falar sobre eles logo logo. Mas hoje vamos falar de Pendle, ativo que subiu igual um foguete. Baita projeto, muita gente pediu e ele teve uma correção. Eu comprei Pendle e estou comprando Pendle de forma escalonada, fazendo um DCA, e também tenho trades abertos em Pendle. E qual foi a melhor oportunidade? Eu já te falo. Ele teve uma melhor oportunidade. Foi quando ele fez o seguinte, e olha só como as coisas se repetem. A gente viu uma movimentação de alta muito forte e ele esticou no semanal. Quando ele estica no semanal, qual que é a melhor oportunidade de trade, a melhor oportunidade de swing trade, na verdade? A melhor oportunidade quando a gente estica no semanal acontece quando esse semanal está formando base de preço. E o semanal forma base de preço em que ponto? No RSI de 4 horas em sobrevenda. Então a gente começou a corrigir, veja bem, a gente começou a corrigir, a gente tinha o semanal esticado, ele começou a corrigir e a gente bateu o RSI de 4 horas em sobrevenda, trazendo oportunidade de swing trade. Então, Pendle trouxe uma mega oportunidade nestas áreas aqui. Agora, você perdeu essa oportunidade? Você tem algumas outras possibilidades. Primeiro, você aguarda a semana fechar. Eu não indico que ninguém pule de cabeça com um fechamento semanal tão próximo. Então, eu, pessoalmente, aguardaria o fechamento semanal, 21 horas horário de Brasília. E se a gente tivesse uma correção, quanto mais próximo deste fundo anterior, melhor. Por quê? Porque aí você tem uma área de posicionamento muito claro. Vou te dar um exemplo. Você pode, sim, comprar Pendle para o longo prazo. Se ele tiver uma leve correção, quanto mais corrigir, melhor você tem em uma oportunidade, tanto de trade quanto de longo prazo. Então você tem aqui um risco-retorno muito maior, muito melhor.
um retorno maior com um risco minimizado. Então, Pendle formou base de preço? Formou. Só que o semanal tem correção, indicou correção e formou base de preço. A área mais importante e crítica para o momento, para que Pendle continue uma tendência de alta no semanal, é segurar 2,39. Aguardaria o fechamento da semana. Qualquer movimentação de baixa no início da semana abriria caminho para uma oportunidade para quem perdeu esta entrada, entrar em um fundo ascendente. Porque o mercado fez este movimento, esticou no semanal, corrigiu. O mercado normalmente ele tem uma pernadinha para cima, forma um pivô de alta e segue. Então você pode comprar neste fundo ascendente, já que você perdeu este. Contanto que você esteja interessado em Pendle. Mas eu acho sim que é um ativo que tem grande potencial. Estude, entenda o que ele entrega, mas na minha humilde opinião, é uma boa pedida. Eu estou comprando e, obviamente, se ele tiver qualquer correção mais agressiva, eu vou entrar ainda mais pesado. A AVE. Ativo que eu trouxe aqui nos últimos dias e mais pessoas pediram. Então, eu vou atualizar a minha análise. E ela está muito clara que é o seguinte. A gente teve o round bottom, LTB rompida, esticamos, corrigimos, base de preço. E o mercado está indicando no semanal uma continuidade de alta. Será que a gente tem volume? Lembra do vídeo de ontem? Volume comprador ascendente? Olha só como a gente tem volume de compra ascendente. Então é um ótimo sinal para este ativo. Por quê? Porque ele pode sim ter um pullbackzinho na semana que vem, mas se ele romper principalmente esta área de resistência, peraí, vamos tirar o volume para ficar claro, se ele romper este ponto aqui, tudo vai ficar muito, muito bonito, lindo e vai levar o ativo potencialmente aos 200 e posteriormente aos 260 dólares, o que seria uma valorização bem grande dos pontos atuais. Você tem uma área de stop na casa de 80 dólares. Então, um risco que você tem aqui é um drawdown de 19% para um potencial retorno de 100 a 120%, 130% de forma imediata, no rompimento. Não estou falando que isso vai acontecer imediatamente, mas os próximos alvos imediatos acabam sendo em 200, 250 dólares. Só que a gente só está falando de análise gráfica. Por conta de projeto, eu tenho e eu gosto bastante. Tá? Então, eu já estou posicionado nesse ativo em áreas bem inferiores, tá? Não tão inferiores quanto eu gostaria. Eu comprei nessas áreas aqui, mas eu vejo sim ímpeto para rompimento. Quem for mais conservador, aguarda o rompimento confirmado. Então você pode aguardar este rompimento confirmado e aí sim um pullback para estas áreas para ter um movimento de continuidade de alta. Agora, quem tem um perfil mais de risco, pode aguardar a semana fechar e qualquer pullback comprar para aproveitar esse potencial em AVE. Gala Games, pessoal, é muito parecido com a AVE, tá? Ele está esticando, ele está subindo no semanal, com um volume de compra ascendente, lindo, e eu vejo sim o potencial dele romper essas áreas. Gala Games já é um projeto que eu falo tem algum tempo. Falei recentemente sobre Gala e Sandbox, o potencial deles, o potencial de valorização, e apresentei que eu estava comprado. Sigo comprado e tenho uma visão extremamente bullish para o longo prazo. Acredito muito em Gala, em Sandy, na parte de gaming, mas Gala especificamente porque entrega valor. Entrega valor. No bear market estava entregando valor. Então, para mim é um ativo sim com potencial. Qualquer pullback que você veja pode ser uma bela de uma oportunidade, tá? Então, aqui a gente tem um ombro, cabeça, ombro invertido muito claro. Para mim, muito saudável. Nós temos Caspa. Muita gente pediu Caspa.
E o seguinte, a gente está esticado e está com bases de preço formadas. Então a gente tem base de preço, base de preço, base de preço, base de preço. Não considero base de preço. Teve uma mini base de preço aqui. No semanal, a gente esticou, tá? Então a gente está esticado no semanal. A gente rompeu esse topo anterior. Tá fechando a semana acima. Então o que eu vou aguardar para caspa? Base de preço semanal. Uma nova correção semanal pode me trazer uma oportunidade para surfar, para ter um swing trade, para ter um trade com um prazo um pouco maior. E eu vou buscar compras neste ativo em uma futura base de preço semanal, RSI de 4 horas em sobrevenda. Então a gente tem que ficar de olho no RSI de 4 horas em sobrevenda. Vamos ver se ele bateu. Não bateu, você vê que a última vez que ele bateu foi aqui em 0,92, ele dobrou de preço, então tem inclusive um alerta em caspa, quando ele bater, ele vai trazer oportunidade de compra, inclusive, cuidado aqui, ó, ombro, cabeça e ombro do lado direito, ele pode confirmar esse ombro e iniciar essa correção no semanal, o que levaria há uma oportunidade na base de preço semanal, RSI de 4 horas em sobrevenda. Temos Astar, outro ativo, deixa eu ver, ele está esticado no semanal? Provavelmente, é a mesma coisa. Mesma coisa, esticou no semanal, tá? Você vê que ele esticou no semanal, a última base de preço foi aqui, eu posso até puxar este movimento para cá, a gente formou base de preço, ele não conseguiu romper o topo anterior, o que é um péssimo sinal. E agora, deixa eu ver no 4 horas como é que ele tá. Ele bateu 4 horas em sobrevenda diversas vezes. Você vê que ele não teve repique. E agora, meu amigo, é base de preço no mês. Você vê que no mês ele esticou 1, 2, 3, 4 meses e está corrigindo no mês. Ou seja, RSI do gráfico diário em sobrevenda vai trazer a melhor oportunidade. Já tem até o meu alerta aqui, ativo que a gente analisou e reitero a minha análise. Assim que a gente tiver uma pernada mais forte de baixa e o RSI diário formar sobrevenda, vai ser uma baita de uma oportunidade, tá? Porque raramente esses ativos batem o RSI diário em sobrevenda. E quando eles batem, a gente tem valorizações muito, mas muito agressivas. Ó, em uma tendência de alta, ele bateu o RSI diário em sobrevenda aqui e ele trouxe uma valorização de 500%. Então, eu pessoalmente não vou dormir no ponto, eu vou comprar quando o RSI do gráfico diário bater em sobrevenda, que é a base de preço mensal. Mega oportunidade. Vou repetir, mega oportunidade. Fica de olho, RSI diário em sobrevenda. Solana. Todo mundo ama Solana, gosta de Solana, ainda mais depois de Solana sair de 8 dólares para 100 dólares em questão de meses. Todo mundo ama Solana e muita gente quer comprar. Seguinte, a minha análise segue a mesma. Ou a gente tem oportunidade aqui, se ele romper, aí a gente tem uma baita de uma correção, é base de preço, tá? Se a gente perder esse suporte em 79, 78, a gente vai corrigir no mensal e aí é base de preço no mensal, RSI diário em sobrevenda, oportunidade absurda. É para aproveitar muito, porque Solana tem um mega potencial, alguns dizem que vai bater em 600 dólares nesse ciclo e uma correção no mensal que levaria Solana na casa dos 50 dólares, 55, seria uma mega oportunidade. Mas antes disso acontecer, a gente teria que perder este ponto aqui, 78 dólares. Enquanto isso não acontece, pode abrir a oportunidade de um fundo duplo, para aí sim o mercado ter essa movimentação de alta e buscar pontos mais altos. Só que eu não compro aqui, principalmente em topo duplo. Então eu espero o rompimento ou uma correção mais agressiva. Então, Solana, para quem não tem, sinceramente, aguardar. Ou aguarda rompimento aqui, ou aguarda rompimento aqui. Beleza? Outro ativo. Me pediram se a coin SCUSDT
Ativo que está despencando. Olha só. Caindo nesses últimos 3 dias 50%. 50%. Começou a cair ontem e intensificou a sua queda hoje. O que está acontecendo com esse cara? A gente está vendo algumas correções nesse ativo elevadas. E o volume de venda não me atrai nem um pouco. Por quê? Isso aqui é um movimento tão agressivo e uma tendência de alta que me tira qualquer interesse no projeto. Ele é um projeto interessante, tem um valuation, tem um market cap grande, mas esta porrada, meus amigos, minhas amigas, sendo bem sincero, embora ele não tenha perdido ainda a sua tendência de alta, o semanal está fechando de uma forma horrenda, com um volume de venda horrendo. Então, sendo extremamente sincero, eu não vejo uma boa oportunidade. Isso aqui não é algo que me indica mais altas, mais oportunidades de alta. Com um volume como este, sinceramente, eu não vejo oportunidade alguma. A gente teve uma valorização no semanal, só que ó o mensal. Galera, não tem nenhum indicador aqui macro, tá? Nesses tempos gráficos maiores que me mostre que este é um bom investimento agora. Posso estar enganado, tá? Tem gente que está comprando só porque caiu, mas este volume, faltando pouquíssimas horas para fechar a semana, pode ser que a gente veja isso aqui acontecer, tá? Um candle de continuidade de baixa. Porque isso aqui é um martelo vendedor, com um volume vendedor absurdo. Para mim, red flag aí, bandeira vermelha, não estou nem um pouco interessado. E a GIX? Caramba, meu, não para de subir a GIX. Olha o volumão aqui no semanal. Pô, tá parecendo um foguete. Lindo, hein? Só que é momento de comprar. Com RSI batendo 94 no gráfico diário. Adivinha? Não, a gente não vai comprar topo, gente. Você vê que o mercado já está desacelerando, ele não está conseguindo mais esticar. Primeira oportunidade, depois que o mercado estica absurdamente no gráfico diário, vem quando a gente está formando base de preço no gráfico diário. RSI de 1 hora em sobrevenda. Então a gente vai lá no RSI de 1 hora, vamos ver se ele bateu em algum momento. Bateu? Ainda não bateu. Então você vai ter oportunidade de trade quando bateu 1 hora em sobrevenda. Então quando ele começar a corrigir, tem um ombro, cabeça, ombro horrível aqui. Quando ele começar a corrigir e esse RSI de 1 hora começar a bater em sobrevenda, ficar mais extremo, tem oportunidade de trade. Agora, quando ele começar a corrigir no semanal, a oportunidade de swing trade, trade de médio prazo, longo prazo, vai acontecer quando corrigirmos esta semanal e formar a base de preço no 4 horas. Quando formar a base de preço semanal e o RSI de 4 horas bater em sobrevenda. Não vamos falar de forma errada, porque o certo é a base de preço semanal, RSI de 4 horas, em uma tendência clara de alta. Então, tá muito saudável, mas eu não compraria de maneira nenhuma neste ponto. Esquece. Não adianta. Eu não compro topos, então eu não vou comprar. Por que eu não compro topos? Porque nada impede que o ativo corrija 40%, tá? Nada. Então fica atento. Chai USDT. Me pediram Chai USDT. Galera, não vejo oportunidade aqui. Tá? Foi listado, lateralizou, corrigiu um pouco. 3 semanas de alta. O que a gente tem de oportunidade? Base de preço semanal, quando o RSI de 4 horas bater em sobrevenda. Então, quando este cara aqui bater em sobrevenda, o RSI de 4 horas, a gente tem base de preço semanal, portanto, tem uma oportunidade. Quando isso não acontecer, fico de fora. SNX. Vamos ver SNX, que está... Olha só como é importante. Deixa eu puxar no semanal. Olha só o padrão. Bom,
Tá muito claro, né? A gente teve o rompimento, teste, melhor oportunidade aqui. Ainda é uma fase de acumulação e eu vejo, sim, baita potencial de valorização. Semanal, tá com volume ascendente, check, maravilha. Aguardaria o fechamento semanal, qualquer pullback, quem tiver interesse e entender que este é um ativo em potencial, pode se beneficiar. Dito JTO, tá em padrão de equilíbrio, tá? Você vê que a gente teve fundo, topo, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente. Então ele está acumulando. Eu tenho JTO, gosto do projeto para o longo prazo. A gente tem mais claro até, a gente tem uma definição, vai ter uma definição quando ele romper 1,91, tá? Perder esse suporte, ou quando ele romper os 2,45. Então, ou ele perde 1,91, ou ele rompe 2,45. Se ele romper para cima, continuidade de alta. Se ele romper para baixo, a gente vai ver uma correção em tempos gráficos maiores, que vai ser no ponto exato mensal. Então, Dito pode acabar batendo o RSI diário em sobrevenda se ele perder 1,90, o que traria uma baita de uma oportunidade, tá? Baita de uma oportunidade. Então, portanto, se ele começar a perder essa área aqui, 1,90, tá? Vamos arredondar 1,90, ele irá formar base de preço mensal, RSI diário em sobrevenda, que vai abrir uma oportunidade muito clara para longo prazo. Fique atento, porque pode ser uma claríssima buy zone, área de compra para um projeto que tem potencial. Dogecoin, muita gente gosta, muita gente tem. E o que a gente tem aqui? A acumulação eterna. A gente teve rompimento desta linha de tendência de baixa. Vamos ajustar aqui, né? Rompimento dessa LTB. Acumulou, rompimento, teste, rejeição. Tá tendo volume comprador ascendente? Começou a ter um volume comprador ascendente. Eu aguardaria um ímpeto maior. Mas essa área aqui, tá, é uma área de resistência muito importante. Então eu acho que quem comprar e posicionar stop abaixo de 0,070 tem um ótimo risco-retorno. Porque se a gente tiver o rompimento aqui, vou colocar até uma linha aqui, ó, tendo o rompimento aqui dessa linha vermelha, te abre caminho para uma valorização muito grande. Então Dogecoin vale ficar de olho. É um ativo interessante. OP, vamos remover aqui, vamos no gráfico de 3 dias, no gráfico diário. Tendência claríssima de alta, no gráfico de 3 dias segue em tendência de alta, só que ele está aqui num topo duplo. Se ele tiver um rompimento, até valeria um trade, porque se ele tiver um rompimento aqui, ele pode fazer isso daqui, ó, rompimento, e aí ele forma uma base de preço no gráfico diário, RSI de 1 hora em sobrevenda, e abre a oportunidade de trade. Agora, se ele começar a falhar neste ponto, aí tem uma mega oportunidade vamos ver se no RSI de 4 horas em sobrevenda, base de preço semanal, vamos ver se isso faz sentido. Faz sentido porque ele não bateu de forma clara, então ele corrigiu, não bateu de forma clara, tá? Não, bateu, na verdade bateu. Não. Então esquece, apaga o que eu falei. Ele teria uma correção no mensal se ele perder e não conseguir romper essas áreas. Então, não conseguindo romper essas áreas, a gente teria que aguardar uma correção mensal, RSI diário em sobrevenda, traria a melhor oportunidade. Então, aqui, vamos lá. Se ele não conseguir romper este topo e começar a corrigir mais forte, eu aguardaria a base de preço mensal, RSI diário em sobrevenda. Storage, ativo que está em uma área interessante. Deixa eu ver se eu consigo puxar em uma outra corretora, que não tem tanta informação no mensal. Vamos para o semanal. A gente tem uma área interessante, e eu vou te mostrar qual é. Ele teve aí uma pernada de alta, não é
das melhores oportunidades, mas a gente tem aqui, olha só, tava demorando, hein, Luan? Tava demorando para sair um round bottom aqui. Portanto, a gente entrega um round bottom para você. Aqui um round bottom. A gente teve a LTB rompida, tá? A gente teve o rompimento de resistências. Veja como esse é um ativo que foi embora. A gente tinha uma resistência clara aqui. A gente pode até puxar aqui, ó. Resistência clara. Era um suporte, perdeu, resistência, 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 rompimento, teste, 618 de Fibonacci, começou a acelerar. Só que o fato dele já ter valorizado aí 600%, me tira um pouco o interesse dele logo de cara. Se ele tiver um pullback, tá? Se ele tiver um pullback, pode ser que eu me interesse. Mas neste momento, storage não é uma oportunidade ruim, mas tem melhores. Ó, a gente está aqui diante de um rompimento, pode valorizar, e é um ativo que pode valorizar ainda aí 500 a 1000%, mas, sendo extremamente sincero, tem oportunidade melhor. Então eu não estou de olho ainda. Waves, gosto e está numa fase espetacular. Já está numa fase anterior, tá? De storage, que a gente teve uma movimentação de correção. Então, o Waves está aqui antes desse rompimento, antes dessa valorização, e está de acordo com o round bottom, com LTBs aqui rompidas, está numa área de resistência, mas teve retração de 618 de Fibonacci, volume de compra ascendente. Então, tem tudo aqui para ter o mesmo movimento de Jasmine. NIR, muita gente me pediu NIR. Nossa, quantas linhas eu tinha aqui. Vamos analisar NIR para você. O que a gente tem em NIR? Round bottom. Vá. Que tem round bottom aqui. Claro que tem. Claro que tem round bottom. Vai ter round bottom num desenho meu. Olha só. Round bottom. Não vou nem ajustar tanto, tá? Para não ficar cansativo. Não ficar tão longo esse vídeo, mas temos aqui round bottom, ele teve o primeiro rompimento de área de suporte e resistência, tá? Esticou bastante, corrigiu, foi uma correção de exatos. Não chegou em 618, tá? Não chegou em 618, chegou próximo, mas não bateu, corrigiu e volume ascendente. Volume ascendente. Tem tudo para romper esse novo topo e caminhar para mais altas. Portanto, a área mais clara de resistência que nós temos agora é este ponto. Rompendo, aí você tem caminho sim para uma valorização bem mais agressiva. Se eu acredito que vai chegar no topo histórico, é um bom projeto. Eu não gosto de ficar falando que vai ou não vai, mas se a gente romper aqui, tá, principalmente 4 dólares e 30, a gente esticar, pode ser que eu me interesse em um pullback para surfar uma valorização sim, que pode ser bem agressiva, tá? Então, embora a NIR tenha valorizado bastante, saiu lá de 1 dólar para quase 4, eu vejo ainda espaço sim para uma valorização, contanto que a gente tenha um rompimento. Então eu aguardaria o rompimento. APE-USDT, a gente está ainda com alguns ativos. APE-USDT no semanal, tá interessante, tá? Tá bem interessante, APE. Não sei quem pediu, mas tá interessante. Olha, tá interessante, viu? Está interessante. A gente tem aqui, ó. Tá interessante. Vale a pena ficar de olho em APE. Deixa eu ver se ela tem também na Bybit. Vale muito a pena ficar de olho. Olha uma oportunidade aqui. Volume de compra ascendente. Tá começando a ficar ascendente, tá? A gente tá vendo um rompimento desta linha de tendência de baixa, que é semanal e mensal. Depois de uma desvalorização grotesca do ativo. O ativo desvalorizou do seu topo nada menos do que 96%. Tá tendo um rompimento aqui da LTB
e vale a pena ficar atento. Deixa eu ver no diário, como é que está o diário. O diário formou base de preço, tá? Quando o RSI de 1 hora bateu em sobrevenda, com certeza bateu em sobrevenda. Tá? A gente bateu aqui, é porque ele teve rejeições, mas eu indico sim uma movimentação que nos levou a bater essa área. O que mostra que uma base de preço no gráfico diário foi formada e a gente está muito próximo de romper uma resistência. Vou aguardar esse semanal fechar e qualquer pullback vai me colocar em APE sim, porque pelo menos a gente tem um potencial de valorizar até esta área de resistência de uma forma mais imediata, tá? Os próximos alvos acabam sendo aqui em 2,90. Então uma correção que seja para 1,60 ou até 1,70 pode trazer uma bela de uma pernada. Então o APE vale a pena ficar de olho e vou ponderar uma compra. One USDT, olha só, muito parecido com o que? Com Filecoin. Filecoin, lembro você, está tendo aí um rompimento da área mais crítica. Então, o One está no mesmo ponto e pode ter o mesmo padrão de valorização. Eu aguardaria um rompimento confirmado, né? Aguardaria o fechamento da semana, mas pode ser que seja uma boa pedida aqui. Tanto que a gente tem até aqui, ó, um padrão de xícara, continuidade de alta. Então, Harmony One é sim um ativo para ficar de olho, porque ele pode ter uma pernada que levará potencialmente o ativo ao ponto de 0,061. Estamos falando de 200% na primeira resistência depois do rompimento. AMP USDT, olha só, a gente está vendo um ombro, cabeça, ombro invertido. Ombro, cabeça, ombro invertido. Tem um volume de compra ascendente, tem volume de compra. Eu não gosto muito de apenas um volume de compra. Então, o que eu aguardaria aqui, sendo extremamente sincero, e a gente já tendo rompido uma LTB, tá? A gente rompeu aqui a LTB. Você vê que a gente rompeu a LTB. Tem um ombro, cabeça, ombro invertido. Eu aguardaria, para uma maior tranquilidade, para surfar essa alta, um rompimento deste topo aqui semanal. Ou seja, rompendo 0,0060, a gente tem caminho sim para confirmar este ombro. E aí sim, o ativo pode ter uma valorização para buscar inicialmente, primeiro target, a casa de 0,016. O que daria uma valorização depois do rompimento, casa de 165%. Logo para o primeiro alvo. Então, acho que vale a pena ficar de olho, contanto que ele tenha o rompimento. Starknet, acho que é isso, né? Starknet teve a sua pernada de alta, está em equilíbrio. Vou aguardar um pouco mais para trazer maiores oportunidades, porque ele está acumulando. Para quem confia no projeto, confia no ecossistema, confia nessa rede, eu acho que sim, pode ser uma compra interessante para o longo prazo. Mas eu adoraria ver mais informações. Então, para você que está de olho no gráfico, aguarda mais informação. Você que, de fato, pesquisou, analisou, avaliou o projeto, o ecossistema e a rede, aí pode ser interessante, porque a gente está em fases iniciais. Manta! A gente tem aqui no semanal. Nossa, não tem muita informação. Acho que eu já avaliei. Só que a gente tem um alerta vermelho aqui. Tá vendo aqui? A gente teve o lançamento, a listagem. Ele teve o seu topo, corrigiu, formou a base de preço e está formando um topo descendente. Péssimo sinal. Aguardaria uma correção mais agressiva, tá? Para ponderar entradas. Correção mais agressiva no RSI diário em sobrevenda. Tá? Então aguardaria um RSI diário em sobrevenda. Então ele tem caminho ainda bem longo para corrigir, para abrir espaço para uma oportunidade. Para mim, sinceramente, do ponto de vista do gráfico, a gente não vê tanta oportunidade. PEER. Muitos estão de olho em PEER.
subiu bastante, só que a gente está vendo o ativo que rompeu essa fase de acumulação aqui, rompeu a fase de acumulação, acelerou, corrigiu e agora ele está com o semanal com volume ascendente levemente, só que esse volume negativo aqui não é tão interessante. Eu aguardaria, por quê? Porque eu estou vendo aqui e não me agrada nem um pouco. Estou vendo aqui, ó, ombro, cabeça, ombro do lado direito. Se ele não invalidar esse ombro, rompendo este topo, a gente vai ver o quê? Uma correção no mensal. Uma correção no mensal, que seria bem ruim para esse ativo e só traria oportunidade quando o diário batesse em sobrevenda. E olha lá, tá? Então, neste momento, eu não compraria, eu aguardaria duas coisas. Ou a perda deste suporte aqui, ou seja, a perda de 5,26, ou o rompimento de 9 dólares. Nesta área neutra, eu não compro. S-Dow, a gente está equilibrando, equilíbrio. Enquanto não romper 0,66 ou perder 0,33, não vejo oportunidade. Começou a acelerar, pode ser que tenha um rompimento, e aí no rompimento você aguarda um reteste, e aí sim abre esse caminho com uma maior probabilidade de aproveitar uma continuidade de alta. Arweave, outro ativo, e esse é um ativo que eu tenho, trouxe aqui há algum tempo atrás e tem potencial, só que está esticando no semanal. Inclusive a gente tem aqui, ó, ombro, cabeça e ombro do lado direito, confirmando. Se tiver o rompimento aqui, tá? Vamos puxar. Se ele tiver o rompimento aqui, oh meu Deus. Se ele tiver o rompimento aqui, aí sim a gente tem uma maior oportunidade. A gente, eu digo quem ficou de fora, tá? Porque eu comprei ele exatamente nestas áreas, entre 7 e 7,20. Eu comprei ele por aqui e tô levando ele já tem um tempo. Então, já tô com ele desde o ano passado e tô surfando. Agora, oportunidades. Correção no semanal, base de preço semanal, RSI de 4 horas e sobrevenda, ou rompimento. Se ele tiver o rompimento, aí sim abre esse caminho para uma valorização mais consistente. Então aguarda, não tem oportunidade clara aqui. One Inch tem oportunidade, olha só. One Inch tem oportunidade clara. Muito parecido com os outros ativos que eu já trouxe aqui, que tem padrão de, adivinha, round bottom. Round bottom. Tá? Vamos ajustar. Não vai ficar tão bonito, mas é um round bottom. Round bottom com uma área de resistência claríssima aqui, ó. A gente tem aqui, ó. Área de resistência clara. Suporte, resistência, 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 resistência. Se romper, e aí você tem que decidir se o seu perfil é mais agressivo e quer comprar agora ou mais conservador e vai considerar comprar depois, tá? Mas, se você, venha meu amigo, quer ser mais conservador, aguarda esse rompimento, porque aí sim a gente abre caminho para uma valorização em potencial após o rompimento de 200%, quase 200%, podendo nos levar à próxima área de resistência clara, que está aqui. E obviamente rompendo é um ativo que tem um potencial ainda maior. Comp, mesma coisa. Mesma coisa. É, mesma coisa. Ctrl C, Ctrl V. Tá? Ctrl C, Ctrl V. Tem aqui round bottom. Vou só desenhar aqui. Tem opa. Horrível.
Tem um round bottom aqui, tá? A gente tem LTB aqui, LTB. Saindo de padrão de acumulação, se tiver o rompimento, teste, abre caminho para valorização explosiva. Vale a pena ficar de olho, vale a pena colocar um alerta aqui em cima, passando de 84 dólares, o ativo pode ter uma valorização bem consistente. XLM tem um round bottom rompido. Será que é um round bottom rompido? Deixa eu ver. Vamos ver se faz sentido ou não. Eu não gosto de fazer isso aqui. Tá, então a gente tem aqui, ó. Tem um toque, quase dois toques, 3, 4, 5. E eu tenho aqui. Então, ainda é válido um round bottom. Porque eu tenho que ajustar aqui. Ainda é válido um round bottom, tá? Só que aqui a gente tem ainda uma área até inferior, mas que vai ficar mais claro a oportunidade se a gente romper isso daqui. Eu vou te mostrar o que é. Olha só, a gente tem suporte, resistência, rompimento, acelerou, voltou para testar este suporte, né? Era uma resistência, virou um suporte, retestou e está acumulando dentro de o que a gente pode chamar de um padrão de triângulo ascendente, padrão que normalmente rompe para cima. Mas para ter uma maior confirmação, a gente precisaria de um rompimento de fato desta linha de tendência de baixa. Então, 0.1250 pode ser o início, 0.1250, 0.13 pode indicar um rompimento e aí sim pode abrir um caminho para uma valorização maior, muito parecido do que pode vir a acontecer com Lina, o que aconteceu com DYDX. Veja DYDX. É exatamente o que aconteceu com DYDX, pode acontecer com XLM. Então fica de olho, pode ser oportunidade. Cava, meu Deus, quanta linha. Cava, a gente tem, vamos ver, LTB, tem LTB aqui. A gente tem um claríssimo suporte aqui. A gente teve o rompimento, fez um fundo ascendente, só que a gente ainda tem uma área de resistência muito clara aqui. Eu quero ver o volume de compra. Não está um volume muito legal. Sendo bem sincero, esse ativo Cava, para mim ele ainda está em um padrão de equilíbrio, tá? Ele formou topo, fundo, topo descendente, fundo ascendente. Então, é isso mesmo. Padrão de equilíbrio. Se ele romper a casa de 0,97, ele pode acelerar, pode ter movimentações de alta, mas se ele perder este suporte aqui, 0,66, o negócio vai ficar ruim para ele. Então eu aguardaria, sinceramente, para comprar um rompimento de 0,97. Aí sim a gente pode reavaliar e considerar uma entrada. Ord, gente, ombro, cabeça, ombro. Ombro, cabeça, ombro do lado direito. Não compro porque pode ter uma correção e esta correção só vai trazer oportunidade quando o RSI do gráfico diário bater em sobrevenda. Então, RSI diário batendo em sobrevenda pode ser até na confirmação desse ombro, cabeça, ombro, o que levaria o ativo para cá. Vamos ver. Em um eventual rompimento, levaria ele para cá entre 25 e 23 dólares e é aqui que eu avaliaria uma compra. XRD ainda não rompeu. Então, enquanto não romper, gráfico de 3 dias, enquanto não romper, não tem oportunidade, tem que romper essa LTB. E Miria, por fim, um ativo que teve uma ótima movimentação de alta, corrigiu fortemente, explodiu e está diante do que me parece aqui uma xícara. A gente está aqui diante de uma xícara. Passou o ponto da xícara, né? A melhor oportunidade de comprar era aqui em 0.0070
Eu aguardaria a semana fechar. Qualquer pullback que me levasse o mais próximo deste ponto de suporte, essa base de preço, me faria levar compras para surfar esse potencial de xícara. Eu gosto do projeto, eu tenho num ponto levemente inferior e se tiver correção eu vou comprar. Analisamos bastante, em 55 minutos de vídeo analisamos muita coisa, mas deu para ver que tem muita oportunidade. Vamos ficar de olho no fechamento da semana, 21 horas horário de Brasília, e considerar o que a gente tem diante de nós. Tem muita oportunidade. Lembrando, você não chegou tarde não. Você está no melhor momento. Melhor momento. Trace seus planos de trade e aproveite. A semana vai ser muito boa e amanhã eu tô de volta. Mais uma vez, aqui embaixo nos comentários, pede aquele ativo que você quer que eu analise. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.